O Jornal do Campo está de volta e mostra agora que pesquisadores capixabas desenvolveram um programa de computador que, com a ajuda de uma câmera e o uso da inteligência artificial, consegue descobrir o peso do boi. E esse programa venceu uma competição internacional, uma tecnologia que promete facilitar a vida do produtor. Nós fomos conhecer como funciona. O boi passa bem em frente à câmera. O equipamento, que tem 2 lentes, capta a imagem do animal e manda para um programa de computador. A imagem se transforma em 3D e o programa faz os cálculos. Em 3 minutos, o produtor descobre o peso do gado. Você pode ver que parece o olho humano aqui, são 2 olhos. Assim como a gente vê tudo tridimensional, é isso que ela faz, ela reconstrói o boi em 3D. E aí o software que a gente desenvolveu ao longo dos 4 anos usa técnicas de visão computacional, inteligência artificial e ciência de dados para extrair mais de 500 variáveis do boi e chegar no peso dele e apresentar na tela do computador de uma forma bem fácil para quem está usando, o pecuarista. O equipamento é montado e fica assim, sozinho, na beira do pasto ou em qualquer caminho que o gado vai passar. Depois de pronto, não precisa de ninguém para operar. A ideia de criar o programa que pesa o rebanho surgiu da necessidade de uma fazenda. Um amigo meu, ele estava fazendo uma consultoria financeira para uma grande fazenda no Mato Grosso. Ele precisava de fazer o cálculo se era mais rentável manter os animais, ou vender a propriedade inteira, ou plantar alguma outra coisa. Ele falou: Pedro, eu estou com dificuldade porque eu não consigo saber se eles têm 29 mil cabeças de gado, 30 mil, 31 mil. E mesmo se eu soubesse o número exato, eu não sei quanto de peso que tem para eu calcular o valor financeiro do rebanho. Eu falei: mas por que vocês não pesam numa balança automática, né? Não seria prático? E aí ele explicou que o boi tem que andar longas distâncias até o curral, ele pode se acidentar no caminho, ele fica o dia todo sem beber água, sem se alimentar, você precisa de muitos vaqueiros para fazer essa operação, então é uma operação trabalhosa e demorada, dependendo do rebanho, demora meses. E aí surgiu a ideia de a gente adaptar câmeras 3D para poder fazer esse trabalho de uma forma automática. Pesar o gado com uma balança tradicional como essa é um trabalho mais complexo. Tem que tirar o animal do pasto, trazer para um curral, que normalmente fica longe, e isso demanda tempo e também mão de obra. Já com a tecnologia, essa informação vai chegar de uma forma mais rápida e prática para o produtor. O Humberto é zootecnista e supervisor desta fazenda, que fica no interior de Vila Velha, município da Grande Vitória. A propriedade é referência na seleção de Nelore no Brasil, com 4.000 bases genéticas. Humberto sabe o trabalho que dá toda vez que precisa pesar o rebanho. Envolve o deslocamento do animal, o risco de contusão. Apesar que a gente trata todo o lance do bem-estar animal com muita precisão, todas as boas práticas, mas o fato de fazer esse manejo, hoje a pecuária moderna ela tem evitado. Antigamente faziam-se currais muito grandes para caber o rebanho todo. Hoje o curral ele é pequeno, o mínimo necessário. E quando você puder evitar esse manejo, mais fácil fica a operação na fazenda. A propriedade foi uma das fazendas usadas no projeto e forneceu informações para a criação do programa de computador. A pesquisa, quando ela atinge a ponta, ou seja, quem vai usar, no caso do pecuarista, ou seja, quando o pecuarista se envolve com a pesquisa, é fundamental, porque ele vai dar a precisão que a pesquisa precisa, ou seja, o conhecimento de quem vai avaliar com a necessidade de quem vai usar. Então, envolver a fazenda numa pesquisa é fundamental. E para nós é um motivo de muita alegria poder participar e ver o resultado acontecer com resultados tão importantes para a pecuária, que é essa facilidade na aferição do peso dos animais. Com as imagens, o programa faz um balanço de todos os animais e auxilia na hora de tomar decisões. O produtor rural, ele consegue saber o momento ótimo de vender o animal. É aquele momento que o boi já chegou no peso, porque ele não ganha mais peso a partir dali, né? Identificar os animais que estão doentes, identificar qual suplemento é o mais eficaz para ele poder trocar também, saber quais os pastos estão dando melhores resultados. Consegue comparar indivíduo e o lote também, para ter toda essa gestão de uma forma facilitada e aumentar a produtividade e rentabilidade, que é o que mais importa no final. Informação que chega em tempo real e dá retorno imediato para o pecuarista. Aquele pecuarista que está na dúvida se o animal atingiu o peso e tem dificuldade de trazer no curral, às vezes muitas fazendas não têm balança, esses pequenos e médios produtores que não têm balança, essa tecnologia poderia servir com muita tranquilidade, então o indivíduo acha que é só para grande propriedade, não é. E quando ele tem essa informação, ele decide em tempo real o que ele vai fazer. Isso na pecuária é muito importante, otimizar o tempo, a gente vai ter eficiência. Eficiência no sistema de produção, a gente otimiza o uso de terra, tem mais recursos e sobretudo com custo baixo. E custo baixo pecuarista é custo baixo para o consumidor também. Ou seja, o elo se fecha quando a gente envolve a tecnologia
no campo, junto com o pecuarista junto com o pesquisador. Isso é fantástico, a gente acredita que a pecuária do Brasil ela vai migrar para esse processo. O resultado apresentado pelo computador nem sempre é exatamente o mesmo da balança, mas a diferença é considerada pequena. Hoje, a nossa diferença média em relação à balança, eu não falo erro, porque a balança já é um instrumento impreciso e muitas vezes não está calibrado, está em 5% no individual, na média, e no lote está em 1%. Então, mesmo essas duas diferenças já são suficientes para o pecuarista acompanhar e monitorar frequentemente, porque a maioria dos pecuaristas pesa 2 vezes por ano só. Então, se a gente vai fazer alguma correção, mudar um suplemento, identificar o momento ótimo da venda, só vai saber muito depois. E a câmera permite fazer isso de uma forma constante e bem prática. A base de dados do programa foi desenvolvida para animais zebuínos, como os da raça Nelore. Para montar esse banco de informações, os pesquisadores visitaram 5 estados e fizeram testes com 15 mil animais. Mas a ideia é expandir o programa para atender outras raças. A gente vai lançar com esses animais, mas na sequência já vamos expandir para Angus, para diversas outras raças, inclusive para poder expandir para a América Latina, Estados Unidos, Europa, entre outros países. O projeto foi criado por uma startup capixaba. Uma startup, normalmente é uma empresa de tecnologia, que surge através de uma ideia, precisa de muita execução e que permite você escalar a empresa. É uma empresa escalável. O que significa isso? Você consegue vender sem aumentar muito os custos. Então, geralmente, o conceito de startup, de uma forma resumida, seria esse. Uma empresa com um modelo que é repetível e escalável. Geralmente, a tecnologia que permite isso. No mês passado, um portal americano especializado em startups fez uma competição envolvendo mais de 400 empresas da América Latina. As apresentações foram em São Paulo. A startup capixaba foi selecionada entre as 15 finalistas e foi eleita como a mais inovadora da América Latina. E aí na competição eram divididos em grupos, um corpo de jurado muito técnico, muito forte, empreendedores de empresas tradicionais e de startups, assim, investidores mundiais também. E aí cada grupo era composto por 5 startups. Nós passamos na primeira, fomos para a final, no mesmo dia apresentamos para um outro corpo de jurados e tivemos a grande felicidade de estar entre a startup mais inovadora da América Latina por um site, um portal muito especializado como esse. Então é uma grande honra levar o nome do Espírito Santo, tanto da parte pecuária como tecnologia, e para essa visibilidade mundial. Isso nos dá muito orgulho. O prêmio de $25 mil vai ser usado para finalizar o projeto e aplicá-lo em propriedades do país. Estamos selecionando 20 fazendas. O software da forma que está hoje já funciona perfeitamente, mas aí no dia a dia, deixar o fazendeiro usando por conta própria, nos dando feedback, durante 3 meses vai ser essa etapa, e na sequência abrir para o mercado como um todo.